Professor, o que é lógica e como ela pode me ajudar a aprender matemática? A lógica é a arte do pensar correto, é analisar os argumentos e ver se eles têm conclusões verdadeiras ou falsas e se são ou não coerentes. Então, aprender lógica é fundamental para que possamos aprender matemática. O pai da lógica formal é o grande filósofo Aristóteles, que para analisar o discurso ele utilizava a lógica. O primeiro conceito para que possamos aprender lógica é o conceito de proposição. E aí não confunda proposição com preposição. Preposição é aquela palavra lá da gramática que liga os elementos da frase, o a, ante, até, após, com, contra, e aí vai, né? Todas as preposições que você vai estudar na gramática. Aqui nós estamos falando de proposição. Professor, como assim? É propor algo, é uma sentença. Essa sentença possui algumas características. Por exemplo, ela sempre tem que ter um sujeito e um predicado, algo e sua qualidade. Por exemplo, João é alto, a casa é branca. Eu preciso sempre de um sujeito para observar e da qualidade desse sujeito. Veja só, essas sentenças são declarações, mas tem que ter cuidado. Essa declaração afirmativa, ela não pode ser uma exclamação como sente-se, silêncio, pare, corra, compre, ande. Não pode ser uma exclamação, não pode determinar uma ordem, porque numa ordem eu não posso julgar se ela é verdadeira ou é falsa. Ela também não pode ser uma interrogação. Por exemplo, se eu pergunto a alguém, que horas são? Pô, a pergunta não dá para determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas a resposta sobre a pergunta pode sim ser analisada. Quer ver? Ó, eu pergunto, que horas são? Alguém diz, são 18h30. Aí eu posso julgar. Olho para o ambiente à minha volta e vejo se o que a pessoa me disse foi coerente. Sendo assim, podendo julgar se é verdadeiro ou falso aquela afirmação. E toda proposição lógica ela só pode assumir dois valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nunca ambos. É o que a gente chama do princípio do terceiro excluído. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Recapitulando aí para você fixar. Proposição é diferente de preposição. Proposição é uma sentença, é uma declaração que possui sujeito e predicado. E ela não pode ser nem exclamativa nem interrogativa, ou seja, não pode determinar uma ordem nem dar uma pergunta. E ela nunca assume dois valores simultaneamente, ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não ambas. Como nosso objetivo é aprender os fundamentos básicos de matemática, eu não vou usar sentenças argumentativas, vou usar apenas sentenças matemáticas. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 2 é maior que menos 1, isso é uma proposição? Sim, porque eu já estou afirmando que 2 é maior que menos 1. Agora veja bem, professor, como é que eu vou saber essa questão do maior que e menor que? Eu vou ter que estar sempre lembrando, direita é maior que, esquerda é menor que. Calma, meu querido, é o seguinte, não é muito pedagógico, mas você vai lembrar assim, ó, o índio maior sempre atira uma flecha no menor. Como assim, professor? A abertura da flecha sempre vai estar apontando para o maior. E a setinha sempre aponta para o menor. Perceba aqui, ó, que a setinha está apontando para o menor. Menos 1 é menor que 2. Então, 2 é menor que menos 1? É uma proposição? É. Já é uma sentença pronta. E ela é uma sentença o quê? Verdadeira, beleza? Vamos ver outra sentença aqui. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, menos 2 é maior que menos 1. Aí você vai dizer, professor, calma aí. Onde, professor, que menos 2 é maior que menos 1? Menos 2 é menor. Mas isso é uma proposição? Sim, meu querido. Isso é uma proposição. Só que ela é uma proposição o quê? É uma proposição falsa. Como assim, professor? Vamos lembrar aqui. Veja bem. Se nós temos aqui o zero, nós temos mais próximo do zero dos números inteiros é o menos 1. E depois do menos 1 nós temos o menos 2. Então perceba. O menos 2, ele é menor que menos 1. Ele é um número menor. Mas aí, professor, o senhor escreveu que menos 2 é maior que menos 1. É uma proposição? Sim, mas ela é o quê? Falsa. E se eu escrever assim também, ó, 4 mais 2 é igual a 3. Você vai dizer, ei, professor, tá errado. Beleza, tá errado. Mas é uma proposição? Sim, e você vai julgar ela como o quê? É uma proposição falsa, beleza? Vamos fazer mais uma proposição aqui. Por exemplo, 3 pertence aos racionais? 3 pertence aos racionais? Sim, essa é uma proposição o quê? Verdadeira. O valor lógico dela é verdadeiro. Não se preocupe, nós vamos estudar a teoria dos conjuntos, nós vamos revisar aí os números naturais, nós vamos revisar os números inteiros, vamos revisar os racionais, vamos revisar também os irracionais, vamos revisar os números reais e também vamos falar dos números complexos, beleza? Agora vamos analisar as não proposições. Veja só, se eu colocar aqui, ó, raiz de 2 pertence aos racionais, aí ao invés de colocar uma sentença, eu coloco uma interrogação. Bom, se eu coloquei uma interrogação, é uma pergunta. Isso pode ser considerado uma proposição?
Não, porque você sabe que frases interrogativas não são preposições. Se eu colocasse assim, ó, raiz de 2 pertence aos irracionais. A gente sabe que pertence aos irracionais. Se tivesse dessa maneira, seria uma proposição. Mas se eu colocar uma interrogação, passa a não ser uma proposição. Ou seja, qualquer frase ou qualquer equação aberta. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 3 menos 5 é igual a quanto? 3 menos 5 é igual a quanto? Não sei, não tem resposta. A pergunta também é uma não proposição. Agora veja, se eu colocasse lá o 3 menos 5 e colocasse igual a menos 2, né? Porque eu estou devendo 5, paguei 3, fico com 2. Isso aqui é uma proposição sim, e ela é uma proposição o quê? Classificada como verdadeira. Então perceba, é não proposição porque não dá nem para julgar. Agora vamos para o caso mais interessante. Uma equação que possui uma incógnita. Por exemplo, 2x mais 8 é igual a 10. Aí você vai dizer, professor, isso é uma proposição? É porque tem a resposta 10 aqui igual a 10. Calma aí, meus queridos. A gente sabe o valor de x? Você tem que se perguntar o seguinte. Você sabe o valor de x? Não. Então também é uma incógnita. Se é uma incógnita, é uma não proposição. Agora, se eu resolvo aquela equação, lá, vai lá. 2x mais 8 igual a 10. Aí vai ficar letra de um lado, número do outro. Passo o 8 para o outro lado, tá mais, fica menos. Vai ficar 10 menos 8. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente passa o 8 para o outro lado, que diz que ficou menos 8, na verdade, a igualdade é como uma balança. Você tem que entender que matematicamente o que foi feito foi o seguinte. Foi tirado menos 8 desse lado da equação e foi tirado menos 8 desse lado da equação. Então, como você tirou menos 8 com menos 8, deu 0. E aí esse menos 8 foi para o outro lado, ele permaneceu aqui. Deu para entender? Vou repetir de novo. Ó. Quando você usa didaticamente, que a gente diz, ó, passou para o outro lado, tá mais, para o outro lado fica menos. Não é bem isso que aconteceu. A gente ensina assim os alunos para ser mais fácil de você entender. Mas o que acontece de verdade é que a igualdade é uma balança. O que você mexe de um lado, você mexe do outro. Ou seja, se você multiplica por 2 de um lado, multiplica por 2 do outro. Se você divide por 2 de um lado, divide por 2 do outro. Se você tira 8 de um lado, é porque você tirou 8 do outro. Então o que a gente fez foi isso. Tirar 8 de um lado e tirar 8 do outro. E aí a equação ficou assim. Então, resolvendo aqui, o que vai acontecer? 2x é igual a 10 menos 8 dá 2. Quem está multiplicando vai passar dividindo. De novo, o que é que aconteceu aqui? Você dividiu esse lado da equação por 2, logo você também dividiu esse lado da equação por 2. Mas, didaticamente, para que você entenda, a gente disse que o 2 está multiplicando, ele passou dividindo. Aí ficou 2 dividido por 2, logo x é igual a 1. Ó, esse x igual a 1, ele é uma proposição. X igual a 1 é proposição. Mas a equação que ele representa aqui, ó, 2x mais 8, não é proposição porque você não sabe o valor de x ainda. Então não tem como você julgar se é verdadeiro ou falso, ok? Como o objetivo das nossas aulas é aprender matemática nos seus mínimos detalhes, então eu vou estar sempre repetindo coisas que vai parecer boba para você, mas eu vou repetir para que muitos possam fixar esses detalhes aqui. Ó, veja bem. Essa questão do menos 8 que a gente aprende no colégio assim, ó, tá mais 8, vai para o outro lado menos 8. Tirou 8 de um lado e tirou 8 do outro. Aí quando você fez menos 8 mais 8, deu 0. Então sumiu esse 8 desse lado. E o 8 ficou lá. Ó. Aí você fez a continha, 10 menos 8 dá 2. A gente diz assim, o contrário da multiplicação é divisão. Então se o número de um lado está multiplicando, do outro lado ele vai passar dividindo. Então aqui estava 2 vezes x, vai passar dividindo o 2 pelo 2. Mas na verdade o que você fez foi dividir esse lado da equação por 2, 2 por 2 dá 1. E dividir esse outro lado da equação também por 2. 2 por 2 também dá 1. Por isso que a resposta é x igual a 1. Lembrando, isso aqui é proposição, isso aqui não é proposição. Beleza? Nossa aula de hoje fica por aqui. Não esquece de inscrever-se no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou segue lá no Instagram e manda um direct. Você também pode mandar um e-mail para esse endereço aqui, que é a nossa chave Pix. Aproveita, faz uma doação para que possamos continuar gravando aula. Então por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.